Pergunta: o plano de salvação é para salvar exatamente a quem? Não seria, porventura, os filhos de Deus? Por certo que sim. O que pega aqui é que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus. Bom, se os seres humanos não são filhos de Deus, então, obviamente que não há plano de salvação para nenhum ser vivo. Quer que eu prove que não há plano de salvação para seres humanos? É claro que irei provar que o plano de salvação é exatamente para os filhos de Deus, não para os filhos dos homens. No livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7, está escrito: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Isto é uma representação daquele que já nasceu do Espírito, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Para quê? Para se tornar filho de Deus, pois o que é nascido da carne é apenas carne, e não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas sim os que nascem do Espírito. Pois se o nosso Pai eterno é um Espírito, por certo que os filhos de Deus também são um Espírito. Por isso que aquele que nasce de Deus se torna um ser espiritual, não um ser humano. Ser humano é filhos da carne. Os filhos da carne são seres humanos. Os filhos de Deus são deuses. Repito mais uma vez, livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Uma representação daqueles que já nasceram de novo. Todos aqueles que já nasceram de novo são deuses, são filhos do Altíssimo. Todavia, aquele que nasceu apenas da carne é filho da carne. Repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. São deuses somente aqueles que já nasceram do Espírito. Nisso podemos entender perfeitamente porque no livro de Salmos, capítulo 102, versículo 26, está escrito: eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Ou seja, os filhos da carne, os seres humanos, aqueles que não são deuses, eles irão desaparecer, eles deixarão de existir. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu as trocarás como se fosse vestuário e as jogará fora. O corpo, ou seja, a carne, é desfeita no pó da terra. Somente o Espírito é quem retorna a Deus. Ou seja, somente os que já nasceram do Espírito é que irão retornar aos céus. Os filhos da carne, inevitavelmente, irão retornar ao pó da terra. Deixarão de existir como se nunca tivessem existido. Pois Deus troca exatamente os filhos da carne por outros, mas os filhos de Deus permanecem para sempre. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito: envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Por quê? Porque os homens, os filhos da carne, eles não são eternos, eles são renovados, trocados. Os filhos da carne são como roupas, eles são trocados, as roupas envelhecem e Deus troca de roupa, assim como você troca, meu querido amigo, de roupa. A roupa não permanece para sempre. Envias o teu espírito e eles são criados. O corpo é criado exatamente através do espírito. E assim renovas a face da terra, e o pó volta ao pó tal como era, e o espírito retorna a Deus, assim como era. E assim Deus torna a renovar a face da terra. Conforme consta no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 17. Diante da tua presença, Senhor, sim, diante da presença do Eterno, todas as nações juntas, isto inclui o mundo inteiro, são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada, pois os filhos da carne não são filhos de Deus. Só se tornam filhos do Altíssimo aqueles que se tornam deuses. Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todos aqueles que nasceram do Espírito se tornam filhos de Deus. Por certo, se Deus é um Deus, os filhos são deuses.
Nisto não há contradição nenhuma, meu amigo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26, está escrito: seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, então salvar-se? Talvez seja esta a sua indagação. Então, como poderemos nós salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: aos homens é isto impossível. É impossível os filhos da carne alcançarem a salvação, pois ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Somente o Espírito é que desce dos céus, pois ele envia o seu Espírito. Então o corpo é criado, mas o corpo não retorna aos céus, senão somente o Espírito. A menos que você venha se tornar um Espírito, um com Deus, você não poderá despertar na eternidade. Por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Não existe outro além de Deus. Tudo que existe é Deus em manifestação. O que pega aqui é: você já despertou para a sua verdadeira identidade espiritual? Se isto ainda não aconteceu, você não se tornou um com Deus, pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Se você ainda não se uniu ao Senhor, você é menos do que nada. Conforme, repito, consta no livro de Salmos, capítulo 102, versículo 26, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como a roupa velha, tu as trocarás como se fosse vestuário e as jogarás fora. E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, está escrito: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como a neblina passageira, que aparece por um tempo e logo desaparece. A menos que você venha se tornar um só espírito com Deus, a sua existência terminará no pó da terra, pois a sua consciência morrerá com o corpo. Não existe plano de salvação para os filhos da carne. Por isso disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo para ter exatamente a sua eternidade garantida. Pois o corpo não permanece para sempre. Os filhos dos homens não permanecem para sempre. Deus deixa o corpo retornar ao pó da terra, para que assim ele possa renovar a face da terra, pois novamente ele envia o seu Espírito, para que outro ser seja criado. Os seres humanos são como roupas que o Espírito se utiliza para existir neste lugar. E nada mais. A roupa não permanece, apenas o Espírito retorna à fonte.